Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim. Sou o Mateus, estou aqui hoje para a gente gravar mais uma leitura da palavra e reflexão no livro de Mateus, no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Permanecemos no capítulo 9 e hoje nós vamos ler, meditar e refletir do versículo 27 ao 37. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar os nossos vídeos, contribuindo para o anúncio do Evangelho de Deus. A palavra de Deus é o que mais importa nesse momento e para você que está aí recebendo esse vídeo. Vamos para a nossa leitura? Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 27, diz assim: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer alguma coisa? Vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. E eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. As multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Até aqui. E aqui nós vemos algumas coisas bem interessantes em que podemos refletir juntos e pontuar, né? E a primeira delas é o encontro de Jesus com esses 2 cegos que certamente se esforçaram muito para chegar até Jesus, pois eram cegos, tinham as suas limitações e dificuldades, mas isso não os impediu de desesperadamente irem atrás de Jesus porque criam que ele poderia fazer alguma coisa. Eles ultrapassaram as suas limitações, tiveram uma atitude, né? Teve uma ação partindo deles. E mais uma vez vemos aqui uma fé responsável, assim como nós vemos a mulher do fluxo de sangue. Jesus disse assim, no versículo 29. Primeiro ele pergunta se eles creem, né? E aqui traz já a responsabilidade para que eles crescem. Vocês creem que eu posso fazer isso? E aí no 29, Jesus disse assim: Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Ou seja, baseado naquilo que vocês estão crendo, vai acontecer. Aquilo que vocês têm de expectativa na autoridade e no poder é o que Jesus poderia fazer. Então Jesus traz para nós essa realidade de uma fé responsável e de uma fé baseado naquilo que nós cremos, de quem Ele é e naquilo que Ele pode fazer. E logo depois Jesus dá uma advertência e uma ordem a eles. Tenham cuidado. Ele foi enfático, né? Para que ninguém fique sabendo disto. E certamente eles saíram dali maravilhados, né, com o que tinha acontecido na vida deles. Provavelmente eram cegos há muito tempo, talvez de nascença. Não lembro agora se nos outros textos relatos sobre isso. Mas eles saíram e esparramaram essa notícia. E em seguida aconteceu, né, o que Jesus tinha falado para eles para não fazer. E a multidão veio. E logo essa multidão trouxe um endemoniado mudo. E Jesus expulsou esse demônio. Jesus, no versículo 33, diz assim: E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. E logo nós vamos falar um pouco mais sobre esse propósito dos milagres de Jesus, mas eu vou iniciar falando aqui. Jesus primeiro fala para que eles não anunciassem, e depois eles anunciam. E quando eles vêm, Jesus faz outro milagre e toda a multidão se maravilha. Jesus, em todos os seus milagres, em todos os seus feitos, as suas maravilhas, as suas curas, as suas libertações, ele tinha um propósito. Nenhum milagre, nenhum feito de Jesus era solto, ou ao acaso, ou sem um propósito.
E o propósito de Jesus, sempre desses milagres, tinha um propósito pessoal e um propósito coletivo. E o propósito pessoal é porque Deus, através de Jesus, se importa com os indivíduos, com a pessoa individualmente, com o sofrimento daquela pessoa, com o sofrimento desses cegos, com o sofrimento desse endemoniado que era mudo. Jesus se importa e por isso ele age. E o propósito coletivo é a manifestação completa e integral de quem Deus é. Jesus não era simplesmente um santo milagreiro. Jesus era um homem e totalmente Deus, que queria se manifestar na sua forma completa, não somente nos seus milagres, nas suas maravilhas, mas no reino de Deus por completo, no seu caráter, numa cultura de um reino diferente do que nós estávamos acostumados por conta da perversão e da transformação que o pecado gera nas nossas vidas. E a continuação disso demonstra mais uma vez para nós o propósito de Jesus aqui de todos os seus feitos. Versículo 35 diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ou seja, Jesus não somente curava e libertava, Jesus pregava o evangelho do reino de Deus, uma cultura diferente, algo que não se era normal, uma cultura que era contrária ao que esse povo estava acostumado a viver. O reino de Deus, um reino estabelecido por Jesus em seu senhorio. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A liderança congregacional, a liderança espiritual, da época estava pervertida, ou seja, não se havia exemplos do que verdadeiramente era o reino de Deus, um reflexo do reino de Deus que foi concedido a todo líder e a todo sacerdote verdadeiro do reino de Deus, ou seja, um representante do reino de Deus. Não tem a ver com o cargo em si ou com a posição, mas com a função realmente real e verdadeira desse sacerdócio ou dessa liderança, de representar quem Deus era. E por isso não acontecer, as multidões ou o povo padecia, estava aflito e exausto. E Jesus disse em seguida: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, existia muita gente com necessidade de saber o que verdadeiramente era o reino de Deus e a sua justiça, o que era o reino e o evangelho verdadeiro. E Jesus estava levantando um novo povo que refletiria o que era esse reino e o que era o verdadeiro evangelho. E assim curando, libertando e salvando todo esse povo que estava perdido e aflito. E essa era a nossa reflexão no dia de hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por ter vindo de encontro a nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama a responsabilidade de ir sim até o Senhor. Mas nós não poderíamos ir até o Senhor se o Senhor primeiro não tivesse vindo até nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor veio disponibilizando a nós o perdão e a graça acessível que nós necessitamos, trazendo para nós fim à nossa aflição e às nossas dores e o nosso desespero, tendo um verdadeiro Pai e um verdadeiro pastor sobre as nossas vidas, que é o próprio Senhor. Que nós, como sacerdotes, assim como todo cristão e todo aquele que professa a fé em Cristo Jesus, seja reflexo do reino de Deus e do evangelho nessa terra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe você.